Sejam bem-vindos ao canal Matemática com o Professor Márcio. Antes da gente iniciar o nosso vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho de notificações para receber novidades aí de vídeos do nosso canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar acompanhando o nosso material aqui no canal Matemática com o Professor Márcio. Então, bora para o vídeo. Nosso experimento prático de hoje, então nós vamos precisar de um documento aqui, esse aqui é um exemplo para fazer as anotações para o nosso relatório aqui prático, para a nossa atividade prática. Uma caneta, então aqui essa primeira parte já vai estar preenchida, vou deixar aqui virado para vocês, certo? Depois uma régua de 30 centímetros, um pedacinho de barbante e aqui os nossos objetos de estudos. Como a gente vai calcular hoje o comprimento da circunferência, para a gente poder determinar a fórmula a partir daquela aula teórica que você trabalhou em sala de aula e fazer com que os estudantes entendam o porquê daquela fórmula. Então aqui a gente tem dois objetos, duas tampinhas, uma vermelha e uma azul, que são os nossos objetos de estudo que a gente vai fazer hoje, certo? Nosso experimento. E a partir daí, a gente vai fazer o seguinte, vou deixar aqui de lado, para não atrapalhar o nosso experimento. Então, utilizando o barbante, eu vou pegar aqui em volta do meu primeiro objeto, vou calcular primeiro na tampa vermelha, vou dar a volta nele aqui, e aí, ou seja, eu posso estar utilizando a minha caneta para poder marcar aqui o barbante, certo? Ou até mesmo com o próprio dedo, eu posso estar utilizando aqui, ó, com o próprio dedo e fazendo o preenchimento bem próximo da ponta do barbante. Uma vez que eu fiz isso, eu separo novamente o objeto. Opa, deixa eu medir aqui de novo. Então, ó, utilizando, no caso aqui, ó, a ponta do meu dedo. Então eu vou ter aqui, finalizando essa parte aqui, eu vou pegar a régua e com ela em mãos, eu vou fazer a minha primeira medição. Então o meu comprimento da minha primeira medição aqui, aproximadamente 29,4 centímetros. Então, ou seja, uma vez que eu fiz a minha primeira medição na régua, eu tenho que vir para aqui o meu documento para poder fazer minha anotação. Então, o comprimento inicial da tampa vermelha, 29,4 centímetros. Marquei o primeiro, agora eu preciso do diâmetro. E aí, ou seja, a gente tem uma aula aqui depois, a gente vai colocar aqui no canal. O diâmetro, ele é o cálculo aqui, ó, que passa pelo centro da circunferência de uma borda a outra. No nosso caso aqui na tampa vermelha, a gente tem aproximadamente aqui 9,2 centímetros. Então, a tampa vermelha ela vai ter um diâmetro de 9,2 centímetros. Volto aqui para o meu documento e marco aqui para a gente poder utilizar esses dados posteriormente. Então, 9,2 centímetros. Uma vez que eu já fiz o da tampa vermelha, agora eu vou fazer o experimento com a tampa azul. Então, vou anotar aqui agora na tampa azul, deixa eu deixar aqui de lado o nosso documento de anotações. Eu vou fazer o mesmo processo, e aí eu vou marcar aqui. Fiz a demarcaçãozinha com a ponta do dedo, ó. Eu vou lá, tiro aqui. Opa, deixa eu medir aqui novamente. Deu uma saidinha. Isso pode acontecer, é normal, certo? Então, ou seja, fiz aqui a minha marcação. Pronto. Vou utilizar aqui novamente a régua. E aí, ou seja, calculando aqui, medindo o nosso comprimento aqui da nossa circunferência, eu tenho aqui aproximadamente 15,9. Então, ou seja, o nosso cálculo aqui do comprimento da tampinha azul deu aproximadamente 15,9 centímetros. Fiz a anotação. Agora eu preciso do diâmetro. Então, utilizando aqui a régua, eu vou medir aqui o nosso diâmetro, passando pelo centro, até a borda, de uma borda a outra. E eu tenho aqui aproximadamente 5 centímetros para esse meu diâmetro. Então, seja um valor aproximado. Fiz as minhas anotações, então aqui eu tenho 5 centímetros. A partir de agora, o experimento, utilizando esses dois materiais aqui, a tampinha vermelha e azul, o barbante e a régua, eu posso deixar eles separados de lado.
Porque agora eu preciso do experimento, uma vez ele prático, eu preciso vir agora para a parte teórica. Porque o nosso objetivo é fazer com que os estudantes entendam que a fórmula para o cálculo do comprimento da circunferência, o porquê que o comprimento é igual ao diâmetro vezes π. E aí a gente vai fazer aqui, usando a razão entre o comprimento e o diâmetro em cada caso, a gente vai calcular que 29,4 centímetros dividido por 9,2 centímetros. E usando uma calculadora para realizar o cálculo, porque a gente está aqui fazendo um experimento, a gente vai ter aproximadamente 3,19 o resultado. E no segundo objeto, 15,9 centímetros dividido por 5 centímetros, eu tenho um valor aproximado de 3,18. E o legal desse experimento aqui é que você pode utilizar mais objetos, pode usar 3 objetos, 4 objetos, para fazer com que os estudantes consigam assimilar que todos eles, independente de qual seja o tamanho do nosso objeto circular, eles vão se encaminhar bem próximo de 3,14, ou seja, esses valores vão se encaminhar para o valor aproximado de π. E no caso aqui nosso, a gente está aproximando o valor, ele está chegando cada vez mais próximo de 3,14 ali aproximado. E a partir daí, a gente pode construir com os estudantes a relação para a nossa construção da fórmula, que o comprimento, a razão do comprimento pelo diâmetro é igual a π. E a partir daí nós temos então que o comprimento é igual ao diâmetro vezes o π. E como nós sabemos aqui, na aula teórica, a gente pode ter trabalhado já com os estudantes, que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. E a partir daí, nós temos então a construção com os estudantes, utilizando uma atividade prática, uma relação prática da atividade, para demonstrar para eles que se eu tiver a razão entre o comprimento e o diâmetro, o meu valor sempre vai ficar próximo de 3,14, que é o valor de π. E em cima disso, a gente pode construir a relação de que, para eu determinar o comprimento de uma circunferência, basta eu multiplicar o diâmetro vezes π, que eu vou ter o resultado do meu comprimento. E eu também tenho que o diâmetro, ele também pode ser dado por 2 vezes o raio. Então, esse valor aqui, o diâmetro, também eu posso ter ele sendo 2 vezes o raio. E a partir daí, eu pego e construo também a minha nova fórmula que eu posso estar utilizando, que normalmente isso pode estar aparecendo aí nos materiais de estudos dos nossos estudantes. Então, é uma atividade prática que dá para poder relacionar e desenvolver com os estudantes aí por um período, utilizando, no caso, uma abordagem em grupo, trabalhando de forma individualizada, em dupla. Então, você tem várias formas que você pode estar utilizando essa atividade junto aos seus estudantes. Nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui, no canal Matemática com o Professor Márcio. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha com mais professores e mais pessoas para poder nos acompanhar, e a gente vai terminando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.